Olá, irmãos e irmãs, iniciamos aqui o nosso Evangelho no Lar. Sejam muito bem-vindos para mais uma semana de muita paz, de muito amor, de muita luz. Iniciamos então o nosso Evangelho pedindo a graça e a paz de Deus Pai Todo-Poderoso. Passar aqui então, como toda semana a gente fala para quem chega novo, como é que funciona o Evangelho no Lar. Então, o que você vai precisar? É uma jarra e um copo de água, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem ali um computador ou um celular para acompanhar, muito amor, oração, muita fé em Deus, e o horário, por enquanto, está sendo das 9 às 10. Quando mudar, eu avisarei vocês. Então, a gente inicia falando os benefícios, então, do Evangelho no Lar toda semana. Você cria uma proteção na sua casa, no seu apartamento, aí na sua residência. Conexão com os amigos da espiritualidade e o anjo da guarda. A gente cura doenças, porque se você está enfermo, com o Evangelho do Lar, você pode ter certeza que os amigos da espiritualidade vão estar presentes e vão te auxiliar no que você precisar. Harmonização familiar e dos membros familiares, então isso é muito bacana, importante. Estudo então dos ensinamentos de Jesus e entre outros benefícios que o Evangelho do Lar traz ao fazer ele toda semana, no mesmo dia e no mesmo horário. Então vamos dar início aqui à prece de Caritas. Então, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre as montanhas. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Então agora a gente vai fluidificar a água, como eu falo sempre, copinho de água, na jarra de água. A gente vai fazer a fluidificação da água para darmos sequência na leitura do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que a gente vai dar sequência até o capítulo 22º. Então, vamos elevar o pensamento a Deus, esfregando as mãos então e apontando para a água, para o copo e para a jarra, que essa água você pode ferver ou comprar água mineral ou filtrada do seu filtro. Então, elevando o pensamento a Deus, com nossos irmãos da espiritualidade que estão presentes, que ao fluidificar essa água
esta água vai gerar benefícios para a nossa saúde, para nosso espírito, para a nossa aura, reconfortando, reajustando mazelas que a gente vai adquirindo ao longo da semana, às vezes por problemas, às vezes pelas nossas imperfeições, às vezes por pensamentos negativos, atitudes de elevação baixa, de vibração baixa. Então que Deus Pai Todo-Poderoso nos ilumine neste momento e agradeçamos esta água maravilhosa. Pode tomar um gole. Então a gente vai para a leitura do trecho do Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, atirados por essa razão ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse permanecerão inintangíveis ou farão falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamentos dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários, é de alguma sorte um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse: Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. O Espiritismo diz igualmente: Eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que foi dito, senão sob a forma alegórica, vem cumprir nos tempos préditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. E pois obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou, a regeneração que se opera e o prepara, o reino de Deus sobre toda a terra. Então, esse é o momento da gente fazer uma breve explanação acerca deste trecho do Espiritismo. Então aqui está bem claro, bem explicado que o Espiritismo, assim como Jesus Cristo, ele não veio modificar, não veio inventar a roda, como se diz nos tempos de hoje, né? Ninguém precisa inventar a roda. Então, o Espiritismo também não veio inventar algo que não tem necessidade de ser inventado, e sim esclarecer muitas coisas que, quando Jesus veio, ele mesmo disse que, em formas de parábolas, histórias, ele tentou passar o máximo das coisas espirituais, mas naquela época
as pessoas não estavam preparadas para enxergar as coisas espirituais. Se hoje em dia a gente tem dificuldade de entender muitas coisas, nós que somos espíritas, que estamos trabalhando dentro do centro espírita ou estudando obras como o Evangelho, o próprio Livro dos Espíritos ou os romances, que são livros maravilhosos que passam uma ideia de como é o plano espiritual, de como a gente tem que levar o nosso dia a dia, a nossa conduta, a nossa moral, fazer a caridade sem esperar nada em troca ou sem olhar a quem. Então, esses livros trazem bastante esclarecimento acerca do mundo espiritual. E naquela época, Jesus Cristo já falava bastante sobre o mundo espiritual. E ficou difícil do pessoal entender. E hoje em dia já é difícil. Então, a gente precisa ainda, como ser humano, como espírito, como comunidade, como humanidade, entender ainda muito sobre plano espiritual, a evolução, a regeneração do nosso planeta. As pessoas estão ainda muito cegas no seu mundinho, no seu dia a dia, trabalho, casa, casa, trabalho, ou em volta de coisas fúteis ou os bens materiais, ou o foco hoje é só em festa, é só em querer aproveitar a vida, mas esse aproveitar a vida não olhando para o lado espiritual ou familiar, mas sim mundano, drogas, álcool, cigarro, ou propriamente olhar para o seu umbigo e não olhar para um amigo, um colega, um familiar, ou um vizinho, ou uma pessoa que está distante que precisa de um prato de comida ou um cobertor, principalmente a gente que é aqui do sul, que está passando esse momento de frio. Então que a gente reflita nisso, que o objetivo então do Espiritismo é vir esclarecer e não mudar nada. Então é um pouquinho aí da explanação desse trecho. Que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe a cada um de vocês. Que essa semana seja uma semana maravilhosa, de muita paz, de muito amor, de muita luz. E que consigamos levar esses ensinamentos para essa semana e consigamos também colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja e assim é. Amém, amém e amém.